4 de fevereiro da quarta semana do Tempo Comum, então dia também dedicado à Virgem Maria. Rezemos nesse dia por todas as missões, todos os apostolados da nossa comunidade, na intercessão, na graça da Virgem Maria que nos acompanha e que nos conduz. As leituras hoje da nossa igreja, a primeira leitura do livro de Hebreus, capítulo 13. Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos dirigentes e sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas, e disso prestarão contas. Assim poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não vos seria vantajoso. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo, vos torne aptos a todo bem para fazer a sua vontade, que Ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então a leitura de hoje, de toda essa semana, do livro de Hebreus, que vai nos fazer várias exortações, vários convites, mas hoje eu queria trazer para cada um de nós esse versículo: não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Então a exortação hoje nessa carta aos Hebreus é: o que agrada a Deus de fato na nossa alma? Primeiro é buscarmos essa beneficência e essa comunhão uns com os outros. Sermos bons, mas sobretudo entrarmos nessa comunhão e nessa unidade. E esse ano o nosso compêndio traz esse tema, unidos na misericórdia. Então a graça da comunhão e da unidade deve acompanhar ao longo de todo o nosso ano. E lembrarmos que o Senhor é esse Deus da paz, O que traz a verdadeira comunhão? É a paz no meio de nós, que gera o fruto da comunhão, que gera o fruto da unidade. E nos deixarmos sermos conduzidos, ovelhas conduzidas pelo pastor, que é Jesus, mas também pelo pastoreio, que são os nossos responsáveis, aqueles que o Senhor coloca à nossa frente no meio de nós. O salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim, teu bastão e teu cajado me deixam tranquila. Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Então é um salmo muito belo e muito conhecido. Ele começa nos fazendo lembrar que o Senhor é o nosso pastor, e porque Ele é o nosso pastor, nada na nossa vida nos falta, porque o Senhor cuida de tudo, O Senhor prepara tudo em nossas vidas. E é um salmo conhecido que muitos de nós rezamos, e é um salmo, até a gente fala que é o salmo dos antigos, Os nossos avós costumam rezar o salmo 22, o salmo 90, 91. Então, de lembrarmos deste salmo como a nossa oração, de lembrar que o Senhor é esse pastor que caminha à nossa frente, que nos ajuda a passar pelo vale tenebroso, que nos faz não temer, não ter mal nenhum. Lembrarmos que o Senhor está junto de cada um de nós, que Ele prepara a nossa mesa, que Ele vai à nossa frente abrindo os caminhos. Mas ele termina o salmo com um versículo muito belo. Felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. E nós que somos consagrados, nós que vivemos em comunidade, vivemos essa palavra, A minha morada é a casa do Senhor, hoje. Mas muito mais do que a casa do Senhor hoje, o salmista vai nos lembrar que por dias sem fim a nossa vida será nessa Jerusalém celeste, na casa do Senhor, ao qual todos nós somos chamados a viver. Mas talvez você que está nos acompanhando tenha um chamado hoje ainda de deixar tudo e morar na casa do Senhor, de seguir essa vocação que Deus chama a deixar tudo e ser verdadeiros missionários, verdadeiros consagrados, padres, freiras, famílias consagradas, jovens decididos a morar na casa do Senhor, a dar a sua vida. Então hoje é um convite nesse salmo a rezar, dizer: Senhor, a minha morada junto contigo será na eternidade, o Senhor já me chama agora a deixar tudo e a te seguir.
O evangelho de hoje é de São Marcos. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele disse: "Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto e descansarei um pouco." Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto e afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes dele. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A gente vê dois movimentos nesse evangelho. Primeiro, que o Senhor não podia nem descansar, né? Porque a multidão já corria atrás, mesmo ele pensando aí em um lugar deserto, sozinho com seus discípulos, não tinha jeito. A multidão que corria, que ia atrás. E mesmo o Senhor querendo ali talvez um descanso por alguns minutos, ao chegar lá tinha uma multidão. Mas a gente vê que a vida do missionário, o repouso é no céu. Mas a segunda graça desse evangelho é que o Senhor ele é tomado de compaixão e por isso ele cuida do seu povo, porque ele percebe que muitos estão como ovelhas sem pastor. E é assim que o Senhor faz com cada um de nós. Ele quer ser o nosso pastor e ele, movido de compaixão, ele cuida da nossa alma, mas ele nos chama também a ser pastor de muitas almas, a sermos cuidadores daqueles que hoje estão longe do Senhor. E aqui, quando ele desembarca, que ele vê aquela multidão, a atitude dele poderia dizer: não, nós íamos rezar, descansar. Mas ao contrário, ele é movido de compaixão pela salvação das almas. Ele é movido de compaixão pelas aquelas ovelhas que não tinham pastoreio, que não tinham visão, que não tinham direção. E hoje o convite a cada um de nós é também sermos movidos de compaixão por aqueles que estão ao nosso lado perdidos, sem a orientação, sem uma vida espiritual, sem uma vida em Deus. E Jesus não só é movido de compaixão, como ele começa a ensinar-lhes, né? Ele vai transmitir a palavra, ele vai comunicar o próprio verbo que é ele. Então hoje somos chamados a não só ter compaixão, mas sermos verdadeiros anunciadores da palavra, a não termos medo de evangelizar, a darmos o alimento espiritual às pessoas que estão à nossa volta e que precisam hoje, de fato, serem evangelizados para que não se percam. As leituras que a igreja hoje nos oferece, no ofício das leituras, a qual nós rezamos diariamente, é da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no Mundo de Hoje, do Concílio Vaticano II. A atividade humana. A atividade humana origina-se no homem e para o homem se ordena. De fato, ao trabalhar, o homem não apenas modifica os seres e a sociedade, mas aperfeiçoa-se a si também. Aprende muitas coisas, desenvolve suas faculdades, sai de si mesmo e se supera. Este crescimento, se é bem entendido, vale muito mais que toda a riqueza que possa juntar. O homem vale mais pelo que é do que pelo que tem. Igualmente, tudo quanto os homens fazem para obter maior justiça, fraternidade mais larga e uma ordem mais humana nas relações sociais, tem maior valor do que os progressos técnicos. Estes podem proporcionar base material para a promoção humana, mas por si só não conseguem realizá-las. Contudo, muitos contemporâneos parecem temer um vínculo muito estreito entre a vida humana e a religião. Veem nisso um perigo para a autonomia das pessoas, das sociedades e da ciência. Se por autonomia das realidades terrenas entendemos que toda criatura e as sociedades gozam de leis e de valores próprios que o homem deve gradualmente reconhecer, utilizar e organizar, tal exigência de autonomia é plena, legítima. Não só é exigida pelos homens de hoje, mas concorda com a vontade do Criador. Em virtude mesmo da criação, todas as coisas possuem consistência própria, verdade, bondade, leis e ordens específicas. Deve o homem respeitá-las, reconhecendo os métodos próprios de cada ciência e técnica. Seja-nos, portanto, permitido deplorar certas atitudes exigentes, mesmo entre cristãos, insuficientemente advertidos da legítima autonomia da ciência, que levaram pelas tentações e controvérsias suscitadas
muitos espíritos a julgar que a fé e a ciência se opõem. Se, porém, por autonomia das realidades temporais, se entende que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar delas sem qualquer referência ao Criador, quem reconhece a Deus não pode deixar de perceber a que ponto é falsa esta afirmação, porque sem o Criador, a criatura se reduz a nada. Então, neste dia, peçamos ao Senhor de não nos afastarmos dele, de reconhecermos ele como nosso Criador, de não vivermos uma vida sem sentido, mas ao contrário, de termos a consciência da importância que todos nós precisamos de Deus. Tenhamos um santo dia abençoado, um santo sábado e que Deus os abençoe.